Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 17 de julho, uma quarta-feira. Já começa tossindo. Bom dia, Beatriz. Tu é da onde, Beatriz? É de São Paulo também? Essa é Ana Seton. Ela é uma querida, com a música Morena Bonita. A voz dela é maravilhosa, o violão dela também, ela toca o violão perfeitamente assim. É de São Paulo, ótimo. Tem muita gente de São Paulo, como alunos, alunas. Bonitinha a música, né? Bom dia, Margarete. Ó, Margarete, tu que tá gostando das músicas do Dharma, essa é a Ana Seton. Procura aí, ela é maravilhosa. Uma das vozes novas da MPB, não tão nova assim, mas não tão conhecida. Ana Seton, com 2 T's. Bom dia, Aparecida. Uma tossezinha chata. Isso é por causa da lenha, da lareira. No final de semana a gente ficou enfurnado dentro de casa, fazendo fogo, por causa da chuva. E aí a lenha... Fui no PA ontem, Aparecida. Assim que a hora que tu me mandou mensagem, já estava a caminho. Bom dia, mãe, tudo bem? Bom dia, Natalina, bom dia, Mauro. Então, só para o pessoal ficou mandando mensagem, né? Eu fui para o PA ontem e não sabem se foi uma aranha ou se foi uma lagarta, uma taturana, né? Por causa das dimensões que tomou ali. O braço teve uma inflamação por todo ele está todo inflamado. A mancha, um linfonodo aqui, causado pela inflamação. E me deram uma bateria de remédios. Fiquei apavorado. E como eu não estou acostumado a tomar remédio, vai ser um problema. Antibióticos, anti não sei o quê, para diminuir a inflamação. É muito remédio, muito remédio. Eu estou bem preocupado. Porque isso me tira o foco, assim, eu fico no ar, assim. Para quem me conhece, o Mauro aí, que geralmente me organiza a minha vida, eu tomar uma dipirona já me tira do ar, assim. Não tenho química no corpo, é um problema. Então eu tô tomando, né? Porque a inflamação foi grande, faz 3 dias que eu não consigo dormir. Essa noite foi horrível de novo, que dói muito o braço. E durante o dia, assim, ele dói menos, depende de como eu movimento. Mas à noite eu não entendo porquê, né? Os médicos aí sabem. E aí tô tomando muita água para ver se limpa um pouquinho. Vai levar um tempo, porque são 10 dias com esses remédios. Eu quero só ver, isso vai me atrapalhar bastante minhas práticas, enfim. Concentração baixa 50%. Mas só comentando para vocês, porque muita gente mandou ali, porque ontem eu comentei, né, que tá me doendo o braço. E aí acabei indo pro PA. Mas só para comentar, então, para não ficar uma coisa, o que aconteceu. Tá tudo bem, tudo certo, faz parte. Mas não sabem se é aranha ou uma taturana, porque eu vi uma taturana verde, aquelas espinhosas verde enorme, assim, tava lá na lenha. Pode ter sido ela também. Thich Nhat Hanh, editora Bodhigaya, Velho Caminhos Nuvens Brancas, 4ª edição, esse livro aqui, eu lembro que eu falei, né? Esse livro é legal comprar. Esse livro tem que ter em casa, tá? O livro tem que ter em casa. Ó, essa é a capa original dele, feita pelo filho do Dona Burgos, o Emílio. Esse livro foi feito para a edição comemorativa do Parinirvana, né, da morte do
Thich Nhat Hanh, foi há 2 anos atrás, mais ou menos, morreu ali pelos 94, 95 anos. E aí o Enio lançou essa versão aqui, essa edição. Aí aqui tem outros livros da editora. Esse livro aqui de cima, Os 6 Yogas de Naropa, eu que fiz a revisão dele, pro Enio. Tem vários outros livros aqui. Enfim. Procurem Editora Bodhgaya. Ok? Dados créditos. Todo mundo chegou? Bom dia, César. Bora lá? Capítulo 23, Dharma Nectar. Página 125, quem está acompanhando. Era hábito do Buda levantar cedo, sentar em meditação e depois fazer meditação caminhando entre as árvores da floresta. Certa manhã, enquanto andava, vi um homem belo, elegantemente vestido, nos seus quase 30 anos, discretamente encoberto pela névoa da manhã. Gotama sentou numa rocha larga, e quando o homem se aproximou bem perto da rocha, ainda sem perceber o Buda, murmurou: desagradável, repulsivo. Esse homem estava chateado. O mestre falou, aí o Buda fala, né? Nada é desagradável, nada é repulsivo. O homem estancou em sua trilha, porque ele não tinha visto o Buda, né? Tinha uma névoa encobrindo assim. A voz era clara e mansa, e ele olhou para o Buda sentado ali, relaxado e sereno. O jovem retirou as sandálias e inclinou-se, fazendo profunda reverência diante dele. Então sentou-se em uma rocha próxima. O Buda perguntou: o que é tão desagradável? O que é tão repulsivo? O rapaz apresentou-se como sendo Yasa, o filho de um dos mais prósperos e renomados mercadores em Varanasi. Sempre desfrutara de uma vida de esplendor e facilidades. Seus pais satisfaziam todos os seus caprichos, provendo-o com todos os tipos de prazeres, incluindo uma bela propriedade, joias, dinheiro, vinho, cortesãs, banquetes e festas. Mas Yasa, sensível e pensativo, começou a sentir-se sufocado com aquela vida de prazeres e não conseguia encontrar mais nenhum contentamento nela. Isso acontece muito, né? Ele era como uma pessoa trancada numa sala sem janelas. Ansiava por um pouco de ar fresco, por uma vida simples e saudável. Na noite anterior, Yasa e alguns amigos reuniram-se para festejar, beber, tocar música e entreterem-se com suas adoráveis jovens cortesãs. No meio da noite, o rapaz acordou e olhou para seus amigos e para as jovens mulheres, esparramados e adormecidos. Naquele instante, soube que não podia continuar a viver daquele modo. Ele jogou um manto sobre o seu corpo, enfiou um par de sandálias e saiu pelo portão da frente, sem sequer saber para onde iria. E teve a sorte de encontrar o Buda, né? Vagou desatinadamente toda a noite, até encontrar-se por acaso no Parque dos Servos de Isipatana. E agora, enquanto o sol se erguia, ele se sentava de frente ao Buda. Siddhartha aconselhou: Yasa, esta vida é cheia de sofrimento. Contudo, também é cheia de muitas maravilhas. Afogar-se em prazeres sensuais faz mal à saúde, tanto do corpo quanto da mente. Se você vive simples, e tem que lembrar que o Buda passou isso, né? Ele está falando de um lugar assim, não é um monge que nasceu monge, viveu em todo meio assim, né? Ele passou por esses lugares assim. Então não dá para dizer assim, tu não sabe o que está falando, sabe? Ele foi casado, ele teve filho, ele teve todas essas coisas e renunciou, né? Mais adiante, a Yasodhara, né, a esposa e o filho, eles se encontram, viram tudo monge também, enfim. Mas ele fala de um lugar que ele já passou, né? Isso é importante. Afogar-se em prazeres sensuais faz mal à saúde tanto do corpo quanto da mente. Se você vive simples e salutarmente, sem ser regido pelos desejos, é possível experimentar as muitas maravilhas da vida.
Yasa, olhe bem à sua volta. Você pode ver as árvores estendendo-se sob a neblina em pleno alvorecer? Não são lindas? A lua, as estrelas, os rios, as montanhas, a luz do sol, as canções dos pássaros e os sons murmurantes das vertentes, todos são manifestações do universo que podem prover-nos com infinita alegria. Agora de manhã mesmo eu estava olhando, está escuro aqui ainda, né? Estou olhando para fora, ali tem a mata, daí tem o parque, né? O Parque do Engenho. E tem luzes no parque. Então aqui da onde eu tô, o parque está a 5 metros, né? O parque municipal da cidade, assim, então eu tenho acesso ao parque. Tem um lago, eles colocaram aquelas luzes de bolinha, sabe, tipo varal, assim, tá muito bonito, muito iluminado, tá lindo. E existe uma neblina, assim, tem uma neblina, assim, tomando conta. Aí as árvores, a neblina, o lago, os pássaros já começam a aparecer. Tem aqueles tipos de pássaros d'água, assim, aquáticos. E eu estava justamente olhando isso, assim, parei, né? E observei isso, como é bonito, né? E eu olho isso há quase 15 anos que eu estou morando aqui, né? Que a gente construiu a casa. E todo dia eu me encanto com a beleza. Todo dia, nossa, como isso é bonito. Então a gente não pode parar de se encantar, que é o que o Buda está falando para o Yasa aqui, né? A gente não pode parar de se encantar, não importa que problema a gente tenha, não importa. É poder se encantar todos os dias, assim, diariamente, né? Ver a beleza à nossa volta, assim. Seja o que for, não precisa morar voltado para um parque e tudo mais. Olhem para o que for, né? Mora num prédio de apartamentos, olhem para os prédios à volta, a beleza, as luzes se acendendo, o que tiver. Não precisa ser. Sabe? O jardim do seu sobrado ali, olha para ele, olha para uma planta que está ali. Mas se encantar diariamente, assim, acho isso muito importante. Então ele vai dizer, todos são manifestações do universo que podem prover-nos com infinita alegria. A felicidade que recebemos dessas coisas nutre mente e corpo. Feche os olhos, inspire e expire algumas vezes. Agora abra-os. O que vê? Árvores, névoa, céu, raios de luz do sol, mesmo seus 2 olhos são maravilhas. Por ter estado sem contato com maravilhas como essas, você acabou desperdiçando sua mente e seu corpo. Algumas pessoas desperdiçam tanto suas mentes e corpos que querem cometer suicídio. Elas enxergam apenas sofrimento na vida, mas o sofrimento não é a verdadeira natureza do universo. O sofrimento resulta do modo como vivemos e da nossa compreensão equivocada da vida. Então o Buda dá um grande discurso para ele, né? As palavras do Buda tocaram Yasa, como tenras gotas do fresco orvalho aliviando seu coração ressequido. Preenchido com felicidade, ele se prostrou diante do mestre e pediu para tornar-se discípulo. O Buda ajudou a levantar-se e disse: o monge vive uma vida simples e modesta. Ele não tem dinheiro, dorme em uma cabana de capim ou entre as árvores. Come somente aquilo que recebe ao mendigar, uma única refeição por dia. Você pode viver tal vida? Sim, mestre, ficaria feliz em viver uma tal vida. Então ele está a fim de abandonar mesmo. O Buda prosseguiu. O monge devota sua mente e corpo à liberação, a fim de ajudar a si mesmo e aos outros. Ele concentra seus esforços na ajuda para aliviar o sofrimento. Você faz o voto de seguir tal caminho? Sim, mestre, faço o voto de seguir tal senda. Eu estou falando e estou me lembrando do momento que eu fiz meu Jukai, né? E entrei na corrente do Zen, do monge do Engaku, me fazendo essas perguntas, assim. Não eram exatamente essas, mas eram muito próximas disso, assim. E aí ele fez várias perguntas, foram 40 minutos de eu ajoelhado, prostrado na frente dele e ele fazendo as perguntas. Então aceito como discípulo. Então o Buda ele tá formando uma sangha, assim, né? Ele está formando uma forma de estrutura, né? E não tinha ainda, porque depois os votos monásticos surgem bem depois, assim, quando a sangha já começa a se formar e começa a ter problema, porque começa a ter muita gente, 500 pessoas, aí tem que ter regras,
né? Eles, vamos fazer umas regras, uns votos, então não pode isso, não pode aquilo, tal. Mas agora ele está inventando. Bom dia, Karen, bom dia, Grácia, bom dia, Augusto. Então aceito-o como discípulo. Um membro de minha comunidade é chamado Bico, um mendigante. Todos os dias você irá mendigar sua comida para nutrir-se, praticar a humildade e estar em contato com os outros a fim de mostrar-lhes o caminho. Somente então surgiram os 5 amigos do Buda e os primeiros discípulos. Yasa levantou-se e respeitosamente cumprimentou a cada um. O Buda apresentou-os a ele e, voltando-se para Kondana, disse: Kondana, Yasa deseja tornar-se um bico. Eu o aceitei. Por favor, mostre a ele como vestir o manto, carregar uma tigela de mendigar, observar sua respiração e praticar meditação sentado e meditação caminhando. Ele já cai na fogueira, né? Bom dia, Rosana. Ele já cai, né, na prática. Espetacular, né? Isso que é o incrível, né? E sendo iniciado por pessoas assim com esse nível, assim, né? Tipo Kondana, tipo essa galera ali que praticam a vida toda, né? Acho muito impressionante isso. Yasa inclinou-se para o Buda e seguiu Kondana, e o levou até a sua cabana, onde raspou os cabelos do homem. Olha, eles não deram nem chance, né? Tu quer ser, então? Raspou os cabelos do homem e deu-lhe instruções conforme o Buda tinha requerido. Kondana possuía um manto e uma tigela extras, que haviam sido oferecidos a ele. Como nunca os havia usado, deu-os a Yasa. Naquela tarde, o pai do rapaz veio procurá-lo. E aí? Por toda a manhã, um criado havia desesperadamente perseguido Yasa por ordem paterna. Um servo seguiu as pegadas dele até o Parque dos Cervos, e lá encontrou as sandálias douradas abandonadas sobre uma grande rocha. Depois de pensar um pouco, concluiu que seu amo estaria junto ao grupo de monges e voltou correndo para contar ao seu senhor. Vai dar problema isso aí. Quando o pai de Yasa chegou, encontrou o Buda serenamente sentado sobre uma rocha. Ele juntou as mãos e respeitosamente questionou: Venerável monge, você viu meu filho Yasa? O Buda moveu-se para uma rocha mais próxima e convidou-o a sentar-se. Ele disse: Yasa está na cabana e demorará algum tempo. O pai de Yasa escutou o Buda recontar tudo o que tinha ocorrido naquela manhã. Siddhartha ajudou-o a entender os pensamentos íntimos e as aspirações do jovem. Yasa é um rapaz brilhante e sensível. Ele encontrou o caminho da liberação para seu coração. Agora ele tem confiança, paz e alegria. Por favor, fique feliz por ele. Essa forma de aceitar na sanga, assim, né? Mais tarde vai ver que dá confusão aceitar de primeiro. Então hoje no budismo tem como regra, assim, tem até um filme do mestre Dogen, se vocês procurarem no YouTube tem a história do mestre Dogen, né, que escreve Dogen, fundador da ordem Soto Zen do Japão. É muito bacana o filme, muito bacana. Aí tem várias passagens assim que são interessantes nesse contexto. E geralmente, né, não é uma regra, mas é muito usado no Zen, assim, tá? Não é como tipo, não é assim, tá? Mas eu já vi acontecer isso, já vi presencialmente, já aconteceu comigo, inclusive. Quando tu faz um pedido desses, que é um pedido muito importante, assim, que vai mudar a tua vida, como, eu quero me tornar um monge, ou me tornar, sei lá, o que for, né? Mudar o teu caminho completamente, é preciso que tu faça 3 vezes essa pergunta, não 3 vezes de cara, assim, mas é preciso que tu busque o mestre, né, que vai te orientar por 3 vezes. Só então ele vai aceitar, só então ele vai te dar a orientação. Né? Naquele momento, eu me lembro, aconteceu comigo, eu estava num retiro e eu já tinha feito dezenas de retiros, dezenas, e até então eu ainda não tinha pego uma orientação direta. E aí eu comecei a pegar o Dengaku, né? O monge Dengaku. E ele nem bola para mim. Passou um dia, passou 5 dias, passou 10 dias.
Ele não estava nem aí. Amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa. E amanhã não chegava nunca. Então, quando ele viu a insistência, assim... Então, eu estou falando isso porque mais adiante vai dar problema isso aqui. Vai dar problema. Então, hoje em dia não é mais assim. É preciso que, desde o Buda, né, ele mudou o sistema. O Buda também lhe contou como era possível viver de um modo que reduzia o sofrimento e a ansiedade, criando paz e alegria para si mesmo e todos ao redor. O mercador sentia-se mais leve a cada palavra dita pelo Buda. Ele levantou-se, juntou as palmas das mãos e pediu para ser aceito como um discípulo leigo. Então, começou também a sanga leiga, né? O Buda ficou em silêncio por um momento e então falou: meus discípulos buscam viver conscientemente. Evitam matar, cometer adultério, falam a verdade e evitam o álcool. Então, e estimulantes que perturbem a mente. Então ele vai dar os 5 preceitos, né, para um leigo. Né? Esses são 5 preceitos para o leigo. Eu sigo 16 preceitos. Então surge essa ideia dos 5 preceitos, que até então não tinha. Se o Senhor sente que pode seguir por tal senda, eu o aceitarei como discípulo leigo. Aqui, nesse período, ele vai dizer assim, não cometer adultério, que era como quando surgiu os 5 preceitos. Então, eu vou repetir. Depois eu vou explicar o porquê não adultério. Buscam viver conscientemente, obviamente, né? Evitam matar. Então, aí, já tem uma diferenciação do pessoal, né? De outras manifestações da época do Buda, porque tem uns que eram completamente radicais, assim, eles usavam até um lenço na boca para evitar que alguns bichos entrassem, alguns insetos, e matassem, né? Então eles eram bem, bem radicais, assim. Mas aí, evitar matar, cometer adultério, hoje já mudou isso, é não cometer atitudes sexuais impróprias, porque pode ser de diversas formas. O adultério é o menor dos problemas. Né? Tem muitas atitudes sexuais impróprias, né? Então isso foi mudado depois, mas surge como cometer adultério. Falar a verdade, né? Ou evitar a mentira, e evitar álcool ou estimulantes que perturbem a mente, qualquer tipo de estimulante. Então, não funciona. E esses preceitos, o Tishnaha não usa como preceito o nome. Tá? Estou dando todas as dicas para vocês quando for procurar aí. Ele usa como treinamento da mente. Porque preceito fica uma coisa como mandamento, assim, e não é um mandamento. É evitar. Mas eu usei tal coisa, tive uma atitude imprópria, menti. Ok, treina, a gente está em treinamento. O pai de Asa ajoelhou-se ante o mestre e uniu suas mãos. Permita-me tomar refúgio em seu ensinamento. Por favor, mostre-me o caminho nesta vida. Faço o voto de manter plena confiança em seus ensinamentos por todos os meus dias. Siddhartha ajudou o mercador a erguer-se, e Asa juntou-se a eles. Estava vestido com um manto de bico e sua cabeça estava raspada. O novo monge sorriu com rara alegria. Juntou suas palmas, fazendo um botão de lótus com as palmas, e assim inclinou-se para seu pai. E Asa parecia radiante. Seu pai jamais o havia visto tão feliz. O homem inclinou-se para o filho e disse: sua mãe está em casa e muito preocupada com você. O Asa respondeu: irei visitá-la a fim de aliviar suas preocupações, mas fiz votos de seguir o Buda e viver uma vida de serviço dedicada a todos os seres. O pai voltou-se para o mestre. Por favor, permita-me convidar a você e seus bhikkhus para uma refeição amanhã em minha casa. Nós ficaremos profundamente honrados se puder vir instruir-nos sobre o caminho do despertar. O Buda voltou seus olhos para Asa. Os olhos do novo monge cintilavam, então o mestre concordou. No dia seguinte, o Buda e seus 6 bhikkhus comeram na casa dos pais de Asa. A mãe chorou. Comovida, estava ao ver o seu filho tão bem e feliz. O Buda e seus companheiros foram convidados a sentar em cadeiras acolchoadas. A dona da casa serviu em pessoa. Como os bhikkhus comiam em silêncio, ninguém mais falou, nem os servos.
Quando haviam terminado a refeição e as tigelas de mendigar foram lavadas, os pais de Asa inclinaram-se diante do Buda e então sentaram-se em lugares bem à sua frente. Imagina receber o Buda em casa, né? O Buda falou a eles sobre os 5 preceitos que conformam, os 5 preceitos que eu comentei com vocês, que conformam a base da prática dos discípulos leigos. O primeiro preceito é não matar. Todos os seres vivos temem a morte. Se verdadeiramente seguirmos o caminho da compreensão e do amor, nós observaremos este preceito. Não apenas protegeremos a vida humana, como também protegeremos a vida dos animais, vegetais e minerais. Observando tal preceito, nutre-se a compaixão e a sabedoria. Então, a gente evita, mas é inevitável matar um inseto, um animal. Tu está caminhando, tu mata um inseto. Tu está tomando banho, tu mata todas as bactérias que são seres vivos. Tu está tomando banho, tu tira as bactérias, tu toma remédio, tu mata os vírus. Então, não tem como né? Mas o objetivo é evitar. Né? O segundo preceito é não roubar. Estou falando isso porque tem linhas radicais, gente. Tem linhas radicais que não tomam banho, justamente para não matar as bactérias, que usam pano na boca. Tem linhas bem radicais. Não pensem, não. O segundo preceito é não roubar. Não temos direito de roubar a propriedade de outrem, nem de alcançar prosperidade tirando vantagem do trabalho de outros. Olha aí. É não roubar e não tirar vantagem. Devemos encontrar meios de ajudar a outros se manterem. Tem mais uma coisa dentro desse preceito também, de não roubar e não tirar vantagem, é tu não trabalhar em situações que possam gerar problemas para outros seres ou para outras pessoas, né? Seres no sentido geral, seres animais, humanos e animais não humanos, né? Que esse é o termo correto, animais humanos e animais não humanos. O terceiro preceito é não se envolver em conduta sexual inadequada. Aqui ele dá uma corrigida, tá? Não violar os direitos e compromissos dos demais, sempre permanecer leal ao seu companheiro, companheira. O quarto preceito é não dizer inverdades. Não emitir palavras que distorçam a verdade ou causem discórdia e ódio. Hoje em dia, então, isso acabou, né? Na boa, assim, acabou, porque as fake news aí tomam conta, né? É impressionante, né? Não espalhar boatos acerca dos quais não se conhece a verdade. Naquela época o Buda já falava das fake news, né? E o quanto isso corrompe a sociedade. O quinto preceito é não beber álcool ou quaisquer outras substâncias que alterem ou perturbem a lucidez da mente. Se vocês viverem o espírito dos 5 preceitos, evitarão o sofrimento, a discórdia para si mesmos, sua família e seus amigos. Vocês multiplicarão e muitas vezes a sua felicidade em vida. Enquanto a mãe de Asa escutava o Buda, sentiu como se um portal de felicidade se abrisse em seu coração. Ela estava feliz por saber que seu esposo já havia sido aceito como um discípulo leigo pelo Buda. Ajoelhou-se diante dele e juntou as palmas das mãos. Ela também foi aceita como uma discípula leiga. Pouco depois, Siddhartha e os 6 monges retornaram para Isipatana. Bacana, né? Então eles tomaram refúgio. Isso que é a palavra, isso que significa. Então segue uma seita, não segue nada, ele não vai dizer, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer tal coisa. Não, ele vai dizer, tem essas regras para ti, não é regras para mim, é regras para ti. O que tu acha? É possível? Né? Concorda com isso? Agora segue. E não vai vir ninguém ele dizer, tu não está seguindo a regra. Não. Pode passar 20 anos que o Buda nem encontra eles. Faz sentido isso para vocês? É isso. Então, não sobrou tempo, eu queria terminar o capítulo aquele, mas eu acho que é importante pensar sobre os preceitos.
Eu sei que é muito difícil, não vou tomar álcool, não, mas tem uma festinha, alguma coisa assim. Mas daí tu diminui, diz, vou diminuir o álcool, vou diminuir 10%, vou diminuir 30%, 50%, né? Vou observar o preceito de não mentir, né? Não matar, não roubar, é óbvio, né, gente? Não faz nem sentido a gente pensar que eu tenho que cuidar disso, não faz zero sentido. Mas enfim, né? Sei lá. Mas eu acho que aqueles que são mais ali como inverdades ou substâncias tóxicas que alterem a nossa lucidez, né? O que eu posso fazer sobre isso, né? Eu acho que a substância tóxica que altera a nossa lucidez, mais do que álcool, drogas e tudo mais, é a fala, é o pensamento. Eu acho que o pensamento é o mais tóxico de todos. Porque é ele que nos leva a consumir alguma coisa. Ou até as nossas atividades impróprias na vida. Então esse é o mais tóxico de todos. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quarta-feira para vocês e até amanhã.